Plantoneiros e plantoneiras, tudo bem por aí? Vamos dar início então à discussão de 12 casos clínicos de instabilidade hemodinâmica para a gente fixar o nosso método de atendimento, ok? Solta a vinheta! É o seguinte, nesse primeiro caso clínico aqui, vamos ver aqui, ó. Então nós temos lá, ó, instabilidade hemodinâmica, certo? Olha lá, o que está com esses parâmetros 1, 2, 3, 4, 5, 6, com esses parâmetros clínicos do paciente que nós coletamos, você consegue me falar o que está significativamente alterado? Olha lá, está com a pressão de 19/11, a frequência cardíaca de 98, a frequência respiratória de 30, está com a saturação de 88, tem estertor subracrepitante, até terço superior, terço médio pelo menos de pulmão, e turgência jugular, pode estar negativa ou positiva, vai, nesse caso aí. Geralmente está positivo nesse tipo de paciente. Vamos lá. Então, o que está alterado nesse paciente, olha lá, é a pressão, a saturação, a ausculta e a frequência respiratória. Entendeu? Então, quando nós vemos pressão arterial, saturação, ausculta e frequência respiratória, isso se traduz em vaso e pulmão. Nós vamos raciocinar em cima do sistema fechado que a gente falou na aula de introdução, certo? Os sintomas que a gente está vendo, ou os sinais alterados, de um dos 6 dados que nós coletamos, ele tem que ser pensado como causa ou consequência, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. É um sistema fechado, certo? No caso desse paciente, a gente viu que tem uma complicação, um acometimento pulmonar e um acometimento do vaso, ok? Então, nesse sistema fechado de causa e consequência que nós vamos observar agora, como que nós devemos pensar? É o problema do vaso que está tendo uma repercussão no pulmão ou é o problema do pulmão que está gerando uma repercussão no vaso? Esse primeiro caso clínico, ele é mais fácil um pouco e fica bem claro para todo mundo que a repercussão é o problema do vaso, a hipertensão arterial, que está causando uma repercussão pulmonar, certo? A pressão muito alta, o coração não está tendo condição de bombear esse sangue para frente, está bombeando contra uma parede, porque a resistência vascular está muito alta, aumentando a pressão de enchimento de câmara esquerda, e isso está acumulando no pulmão. Então esse é um típico caso de edema agudo pulmonar hipertensivo, certo? Paciente com instabilidade hemodinâmica devido a um edema agudo pulmonar hipertensivo, ok? Tá, colhemos os sinais do paciente. O que a gente pode achar no paciente além dos 6 sinais para comemorar, para ajudar a gente a pensar? O paciente vai estar em dispneia intensa. Esse paciente com edema agudo, ele chega em franca dispneia, ele está se afogando no líquido que está acumulando dentro do pulmão dele, certo? Ele tem estertor, você vai auscultar lá, você vai auscultar o estertor. A pressão está alta, geralmente a pressão sistólica está mais que 180. Tem hipoxemia, está desaturando, porque não está conseguindo fazer as trocas gasosas, porque os alvéolos dele estão cheios de líquido, está cheio de transudato, certo? Ele pode ter rebaixamento do nível de consciência dependendo dessa hipóxia. Ele pode ter dor precordial. Se essa pressão alta, além de estar gerando uma repercussão pulmonar, também estiver gerando uma repercussão cardíaca. Ele está com sofrimento do músculo cardíaco, ele pode estar fazendo uma síndrome coronariana aguda por causa da pressão alta, ok? Pode estar com tosse, sudorese, frialdade, que são sinais e sintomas de instabilidade, certo? Beleza. Então, conseguimos raciocinar e descobrimos que esse paciente é um edema agudo pulmonar hipertensivo. O que temos que fazer? Temos que tratar. Onde nós vamos agir? Nós vamos agir no vaso e vamos agir no pulmão.
O que nós temos que fazer no vaso? Abaixar a pressão. O que nós temos que fazer no pulmão? Melhorar a oferta de oxigênio e diminuir o acúmulo de líquido. É isso que a gente vai fazer. O mnemônico para tratar esse paciente do edema agudo hipertensivo é o LMNOP. Certo? Se bem que o M agora tem uma certa controvérsia. Isso era no passado, agora a morfina, né, que é do M. Então vamos lá. L. L do quê? De Lasix, furosemida. Quanto que nós vamos dar de Lasix furosemida para esse paciente? 2 ou 3 ampolas, 20 a 60 miligramas. O que essa furosemida vai fazer? Vai enxugar o pulmão. Como? Bom, a gente não está aqui para discutir o como das coisas, e sim o que fazer. Mas ela vai diminuir a resistência pulmonar periférica, permitindo que esse líquido do alvéolo volte para dentro do vaso. Legal. Qual que é o pulinho do gato da furosemida? Geralmente, no paciente virgem de tratamento com diurético, com furosemida, 2 ou 3 ampolas está de bom tamanho, é mais que suficiente. Já no paciente que faz uso de furosemida, que já faz uso crônico de furosemida, aí a gente tem que lançar mão de pelo menos a dose que o paciente toma por dia, ou até duas vezes e meia a dose que o paciente já toma. Beleza. Qual que é a outra medicação que a gente pode lançar mão? Morfina. Qual que é a intenção do uso da morfina nesse paciente? É diminuir a ansiólise, mas diminuir a dor também se o paciente tiver com dor precordial. Mas isso já está bem controverso. Então, salvaguardar o uso da morfina apenas para aquele paciente que estiver com dor refratária ou então que estiver muito ansioso, que estiver extremamente desconfortável com a sua dessaturação, ok? Qual a outra medicação importante para tratar esse paciente? Bom, então o Lasix a gente tratou o pulmão dele. Agora a gente vai mexer no vaso. Que remédio que a gente vai dar para poder abaixar a pressão? Vamos dar nitrato endovenoso de preferência, certo? Então vamos lá. Qual o nitrato que a gente vai dar para esse paciente? A gente pode dar o nitroprussiato ou o tridil. Se não tiver síndrome coronariana associado, se o paciente não tiver com dor no peito, nós vamos dar um nitroprussiato, certo? Então vamos lá, sempre brinco com o André da seguinte maneira. A pressão alta é o nitroprussiato, que é o Nipride, ok? Vamos pensar. Outra coisa, se o paciente está com pressão alta, nós não vamos dar sal para ele, ok? O que eu quero dizer com isso? O nitroprussiato, que é o Nipride, para pressão alta, nós vamos diluir ele em soro glicosado. Vamos dar uma aguinha com açúcar para o paciente para ver se ele dá uma melhoradinha, se ele acalma um pouco, essa pressão diminui. Ok? Quanto? 50 miligramas. 50 miligramas de nitroprussiato em 250 ml de soro glicosado 5% e inicia em bomba de infusão contínua a 3, 5 ml horas e tateia isso, conforme a pressão. Começou com 5, deu 2, 3, 4 minutos, a pressão não diminuiu, pode aumentar, porque o tempo de resposta dele é rápido. Em 3, 4 minutos a gente já vai observar a resposta dessa medicação. 4 minutos não observou, pode aumentar para 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai tateando. Diminuiu demais a pressão, diminui também a velocidade da bomba. Se o paciente estiver com esse edema agudo hipertensivo e também estiver com síndrome coronariana aguda, aí nós vamos lançar mão do tridil. Por que o tridil? Porque o tridil daí ele é melhor para vasodilatar coronária e a gente vai beneficiar caso esteja havendo uma isquemia miocárdica por uma síndrome coronariana nesse paciente. O tridil é a mesma coisa, 50 miligramas de tridil em 250 ml, aí pode ser de soro fisiológico. E o tridil a gente pode carregar um pouco mais a mão, a gente pode começar com 5, 8, 10 ml hora, porque o efeito de hipotensor dele não é tão acirrado, não é tão forte quanto o do nitroprussiato, ok? Beleza. O que mais que nós temos que fazer para esse paciente? Ele está desaturando, nós temos que aumentar a oferta de oxigênio para esse paciente. Temos que melhorar a FiO2 desse paciente. Pode ser com máscara não reinalante, mas o ideal para o paciente com edema agudo é a gente fazer uma VNI, um CPAP ou um BIPAP nele. Colocar uma pressão positiva, porque essa pressão positiva vai ajudar a empurrar esse líquido do alvéolo para dentro do vaso.
ok? Então, LMNO-P. O P é o quê? Tem gente que fala o P, a própria pressão positiva na oferta de oxigênio que eu acabei de falar. Mas a gente pode pensar o P também de maneira a observar a postura do paciente. É óbvio que esse paciente não vai conseguir deitar, mas então ele tem que ficar sentado, porque se ele deitar, ele piora a congestão dele, piora a dispneia dele. Então, decúbito 60, 90 graus, tem livros que falam até para o paciente ficar com as pernas balançando na beira do leito, tá? Então, tratamos o paciente com instabilidade hemodinâmica do tipo edema agudo de pulmão hipertensivo. Bom, nós optamos por falar do tratamento primeiro. Por quê? Porque se trata de uma emergência. O paciente é um paciente grave que nós devemos raciocinar rapidamente para tomar a medida mais cabível possível para restabelecimento da hemodinâmica dele, certo? Mas, junto com isso, nós também vamos aí coletar alguns exames para tentar diagnosticar e cercar melhor as causas que levaram esse paciente a ter esse quadro de edema agudo hipertensivo, ok? O que nós temos que fazer? Não podemos esquecer do ECG, ok? Então, olhe nesse slide. ECG, 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 ECG. Por quê? Porque além do quadro de edema agudo hipertensivo, esse paciente também pode estar infartando, certo? Então, o eletro é de fundamental importância, não podemos esquecer, devemos lembrar. Além disso, vamos pedir hemograma, eletrólitos, função renal, marcadores de lesão miocárdica, porque faz parte da nossa hipótese o paciente que está infartando, né? Troponina, CKMB, CPK, gasometria arterial, para a gente ver o nível de acidose desse paciente, a saturação dele, a PCO2, enfim. E também vamos fazer raio-x de tórax e, em alguns serviços, podemos lançar mão do BNP para poder cercar melhor esse quadro de insuficiência cardíaca, né? Mas prestem atenção, esse raio-x de tórax, ele não vai ser feito, a gente não vai precisar desse raio-x de tórax para fazer o diagnóstico e ele não é primordial. A gente só vai fazer esse raio-x após o paciente estar estabilizado, ok? E após estabilizar o paciente, a gente vai ter que encaminhar esse paciente por uma UTI, contato com o cardiologista e encaminha o paciente para a UTI, ok? Muito obrigado, é isso que a gente tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Se vocês curtiram, curtam o nosso vídeo aqui no nosso canal e não deixe de assistir os próximos vídeos sobre esse assunto. Muito obrigado.